Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso, né, falando sobre interface gráfica em Java, certo? Então vamos tratar de interface gráfica na linguagem de programação Java. Então, por que nós vamos precisar criar interfaces gráficas, né? Por que que o nosso software ele precisa de uma interface gráfica, né? Nem todo software tem essa necessidade de se utilizar uma interface gráfica, né? Porém, em muitos casos, né, a interface gráfica ela vai auxiliar ao usuário do software, o usuário da aplicação, ele ter uma melhor interação com a sua aplicação. Então, nós temos, né, como requisito normalmente de um software que o software ele tem que ser amigável ao usuário. Ele tem que ter uma interface gráfica que seja fácil, que seja prazerosa do usuário utilizar, certo? Então, a interface gráfica, né, ou a Graphical User Interface, chamado também de GUI ou GUI, né, ela dá ao aplicativo uma aparência e um comportamento distinto, né? Ela vai tornar o nosso aplicativo ele melhor de se utilizar, né? E com um comportamento, né, diferente. Então, isso vai fazer com que o usuário ele se torne mais produtivo, que é o nosso interesse. Então, o usuário ele tem que utilizar o sistema de uma forma que seja o mais produtivo possível, que seja mais eficiente, né, o uso do seu tempo. Então, o aprendizado, consequentemente, desse usuário também vai ser mais rápido. Ele mais rapidamente ele vai conseguir entender todas as funcionalidades, como é que se faz o uso daquele software, certo? Então, como é que a gente vai criar a nossa interface gráfica, né? A gente vai criar a nossa interface gráfica a partir de componentes GUI, né? Que a biblioteca da linguagem de programação vai fornecer para a gente trabalhar, né? Esses componentes GUI também são chamados de controles ou widgets, certo? Então, nós vamos utilizar essas bibliotecas que a linguagem vai fornecer para a gente, para nós podermos construirmos interfaces que são mais amigáveis. Então, as próprias IDEs, né, Integrated Development Environment, né, os ambientes integrados de desenvolvimento, a exemplo do Eclipse, que a gente utiliza bastante em nossa disciplina, né, eles disponibilizam para a gente plugins que vão permitir nós criarmos a interface gráfica a partir, né, de itens que nós podemos selecionar e utilizar visualmente, né, usar esse plugin visualmente para criar os nossos componentes. Então, existem vários plugins dessas IDEs que nos permitem fazer isso. Então, você usa simplesmente o clique e arraste e você consegue construir a sua interface gráfica, certo? Então, você já tem a visualização de como aquele componente ele vai ficar quando você quiser, né, abrir a sua aplicação. Porém, isso visualmente, né, o plugin ele faz isso aqui visualmente, porém por trás ele gera um código utilizando a biblioteca, né, de componentes. Então ele gera um código de forma automática, né, automatizada. Então cada plugin tem a sua forma de gerar esse código, né? Porém nós não vamos utilizar um plugin que faça isso. A gente vai construir a nossa própria interface gráfica a partir da escrita dos nossos códigos, certo? Então no Java nós temos
a biblioteca Java X.Swing, que ela vai disponibilizar para a gente um conjunto de componentes para nós formarmos nossa interface gráfica. Então, para essa aula, nós vamos ver o uso de alguns componentes, vamos ver o uso do JFrame, o uso do JMenuBar, JMenu e JMenuItem, né? Todo mundo aqui vai servir para a construção de menus, certo? Vamos utilizar o JLabel, JTextField e JPanel, assim como também o JButton, ok? Então vamos ver cada um desses componentes, como é que a gente vai utilizá-los. Então, o nosso estudo de caso, né, para a gente ver o uso desses componentes, vai ser simplesmente uma agenda telefônica, certo? No qual a gente tem uma função de fazer cadastros de contatos, certo? Então é só um exemplo no qual a gente vai ter dois campos, um campo de nome, um campo de telefone, com um botãozinho de salvar e outro de fechar. Se você observar lá em cima, né, da janela que nós vamos ter, nós vamos construir, né, nós temos uma barra de menu, né? Essa barrinha aqui é uma barra de menu, no qual nós vamos ter dois itens aqui, um item cliente e um item ajuda, como a gente vai ver mais na frente, certo? Então, no nosso cadastro, a gente tem aqui esse título, nós temos aqui um formulário de preenchimento de dados, então aqui vai ser a nossa entrada de dados. Temos aqui um botão, né, dois botões, um para salvamento e outro para fechar, certo? Então, esse é o nosso estudo de caso. Então, o primeiro componente que a gente vai ver é o JFrame, certo? No qual o JFrame ele vai ser utilizado, né, para a gente criar as janelas da nossa aplicação, certo? Então, ele é um componente Swing, certo? Swing é todo esse aparato esse aparato de componentes que a biblioteca Java fornece para a gente construir nossa interface gráfica, no qual ele tem os atributos e os elementos básicos de quê? De uma janela, né? Nossa aplicação ela é baseada em janelas. Então, esse componente ele vai ter uma barra de títulos, certo? E vai ter botões para minimizar, maximizar e fechar a janela, certo? Então, esse JFrame ele vai ser o componente responsável pela criação dessa janela, certo? Com uma barra de títulos, com botões aqui de minimizar, maximizar, fechar, certo? Então, como é que a gente vai utilizar o JFrame? Então, nós vamos herdar do JFrame e adicionar os demais elementos de interface no JFrame, ou seja, na janela, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, nós vamos abrir aqui o Eclipse, né? E no Eclipse nós vamos construir, né? Nós vamos criar um novo projeto Java, no qual eu vou colocar aqui o nome do projeto como sendo exemplo GUI, ok? Então, está sendo criado, foi criado aqui o nosso projeto. Dentro da pasta Source, nós vamos criar as classes em Java. Então, nós vamos criar aqui uma classe que eu vou chamar de contato frame, para representar aquela janela que vai ser apresentada. Vou colocar aqui o pacote como com.yurilacerda.aula.gui. Vou terminar a construção dessa classe. Então, foi criado aqui Public Class Contato Frame. Como eu falei para vocês, nós vamos estender
de JFrame. Então, vamos ter que fazer a importação do pacote, o javax.swing.jframe, certo? Eu utilizei o atalho do Eclipse aqui, o Ctrl+Shift+O, para ele gerar automaticamente essa importação. E aí nós vamos criar um construtor, contato frame, no qual vamos invocar o construtor da superclasse, passando para ele agenda telefônica. Essa string ela vai servir para a construção do título da janela. Então, chamamos aí o construtor, certo? Da superclasse, passando para ele o título que vai servir para ser o nome daquela janela. Então, para a gente testar essa janela, nós vamos criar uma outra classe, que vai ser a classe responsável por construir aquela janela. Então, eu vou chamar essa classe de programa principal, certo? No qual esse programa principal vai ter um método main, que eu vou criar um objeto do tipo contato frame. Então, contato frame igual a new contato frame. Então, construí o nosso objeto. Eu vou definir algumas propriedades desse objeto, como o set default close operation, no qual esse método set default close operation, ele vai servir para você definir o padrão de fechamento daquela janela. O que é que ele faz no momento que você clicar no X, né? No botãozinho X, que serve para fechar a janela. Por padrão, ele somente oculta aquela janela. Então, para que ele possa realmente fechar aquela janela, nós vamos utilizar essa variável, essa constante, né? Esse atributo de classe, exitOnClose, né? Do JFrame, para definir que no momento que a gente realmente mandar fechar, ele encerre, né? Ele encerre aquele programa. Próximo passo. Nós vamos pegar o contato frame e vamos definir o tamanho padrão da janela. Então, nós vamos definir aqui que o tamanho padrão vai ser 530 por 260 pixels de altura, certo? Então, esse é o tamanho padrão. E, no momento de criação também, nós vamos definir que a janela deverá estar visível. Então, vamos definir essa propriedade setVisible para true. Então, com isso, vamos executar a nossa aplicação. Veja que foi criada aqui a janela de acordo com o que a gente estava planejando. Então, está funcionando como era esperado. Ok? Então, fizemos o teste da janela e agora o próximo passo vai ser nós incluirmos menus na janela, certo? Então, nós temos interesse de adicionar o quê? De adicionar dois menus na janela. Um menu de contato, que ele vai ter a opção de criar um novo contato, de salvar o contato e de fechar a janela. E vamos ter um menu de ajuda, que basicamente ele vai ter uma opção sobre, para falar algo sobre a aplicação. Então nós vamos, com o primeiro passo, criar um método chamado criar menu, lá na nossa classe contato frame, certo? Então esse método criar menu, ele vai ser responsável por utilizar os componentes para criação de menu, me desculpa,
criar os componentes de criação de menu para eu criar esse menu contato e ajuda. Então, esse método, né, criar menu, ele vai ter que ser chamado pelo construtor da janela. Então, vamos criar o método criar menu, que ele vai ser privado, ele só deve ter acesso por esta classe e deverá ser chamado no construtor. Então, criar menu vai ser chamado, né, no momento de criação do objeto contato frame. Então, vamos lá. Então, dentro do método criar menu, nós vamos criar um JMenuBar para representar a barra de menu a ser inserida. Vamos ter dois JMenu representando o menu contato e o menu ajuda. E vamos ter os JMenu item, né, o JMenu item, para representar os itens de cada um dos menus. Então, a primeira coisa a se criar, né, vai ser o JMenu, que vai representar o menu contato, certo? Então, menu contato igual a new JMenu, passando para ele a palavra contato, que vai ser exibida, né, lá no menu. Ok? Então, Ctrl Shift O para eu importar o JMenu. Em seguida, nós vamos criar os itens do menu contato. Então, vai ter um JMenu item para ser o menu item novo, né, para ser criado um novo contato, igual a new JMenu item, passando a palavra novo, Ctrl Shift O para importar, e em seguida eu vou adicionar esse JMenu item novo dentro do JMenu. Para eu adicionar, eu utilizo o método add do menu contato. Então, menu contato.add, de adicionar o menu item novo. Ok? Então, adicionei esse item ao menu, né, o menu contato. Vou colocar mais um JMenu item, que vai ser o menu salvar. Então, new JMenu item, salvar. Vou pegar o menu contato e vou adicionar esse item também, salvar. Por último, vou criar mais um item, que seria o item fechar. New JMenu item, fechar. Por último, adiciono, né, mais uma vez no menu contato, utilizando o método add, eu adiciono esse último item, seria o item fechar. Ok? Então, agora nós vamos criar o menu ajuda. Usando o JMenu. Então, JMenu ajuda. Vamos criar um item para esse menu de ajuda, que vai ser o item sobre. Ok? Então, new JMenu item, que vai ser o sobre, para dar informações sobre o programa. Por último, adicionamos esse item, no menu ajuda, utilizando o método add. Então, add menu item sobre. Ok? Então, criamos os dois menus, né? O menu contato e o menu ajuda. Dentro desses menus, nós criamos os itens dele. Então, o item novo, item salvar, item fechar para o menu contato. E para o menu ajuda, criamos o item sobre. Ok? Então, próximo passo vai ser a gente criar a JMenuBar, que vai ser a barra de menu que vai englobar todos esses menus. Então, JMenuBar barra igual a new JMenuBar. Vamos definir
temos que importar primeiro, então Ctrl Shift O. Vamos definir como sendo a barra de menus dessa janela, desse frame. Então temos que fazer o set JMenuBar, passando essa barra de menu que acabamos de criar. Em seguida, eu vou adicionar essa barra de menu, utilizando o Add, os dois menus que nós adicionamos. Então, o menu Contato e o menu Ajuda. Ok? Então, adicionamos dentro da barra o menu Contato e o menu Ajuda. Certo? Então, concluímos a criação do menu do nosso frame. Vamos testar. Então, eu vou abrir aqui o programa principal, vou mandar executar. Veja que a nossa barra já se encontra na janela, certo? Então, já está aí sendo exibida a nossa barra de menu e com os nossos menus e os seus itens, ok? Então, nós utilizamos o JMenu, o JMenu Item e o JMenu Bar. Todo mundo, claro, do JavaX.Swing. Com isso, nós criamos nossa barra de menu para acomodar os menus e seus itens. Certo? Então, mostramos aí como criar os menus. Então, o nosso próximo passo vai ser adicionarmos na nossa interface, adicionarmos um formulário. Então, nós queremos adicionar os campos do formulário lá na nossa interface gráfica, no nosso JFrame. Então, para adicionarmos componentes, como os componentes que nós desejamos fazer com que o usuário insira dados, ou seja, componentes de formulário, nós vamos ter que trabalhar de forma a ordenar, organizar esses componentes na nossa tela. Então, como é que esses componentes gráficos, esses componentes de interface, eles vão poder ser dispostos na tela, no nosso JFrame, certo? Então, o Swing, ele tem duas formas de se trabalhar com esse posicionamento. É a partir da definição de posições já pré-determinadas, ou seja, contendo uma posição XY dentro do JFrame. Então, dado um espaço que nós temos na nossa tela, nós já temos predefinido posições para cada um desses itens, ou deixar com que essas posições sejam controladas por um gerenciador de layout. Então, o que é esse gerenciador de layout? A linguagem Java vai nos disponibilizar uma série de gerenciadores de layouts que eles, por sua vez, vão ter a sua forma já pré-determinada de organizar esse layout. Então, nós temos o Border Layout, o Flow Layout, o Box Layout, o Card Layout, Grid Bag Layout, Grid Layout, entre diversos outros layouts. Para o nosso estudo de caso, nós vamos focar aqui nesses dois gerenciadores de layouts, o Border e o Flow, certo? Então, o Flow Layout, ele é o gerenciador que nós temos mais simples, certo? No qual ele vai ordenar os elementos, os componentes da nossa GUI, da esquerda para a direita, na ordem que nós adicionarmos esses elementos. Por exemplo, aqui nós temos uma janela, nós temos um JFrame, no qual botões foram inseridos, e eles são exibidos no JFrame de acordo com a ordem de inserção da esquerda para a direita.
Então, se essa janela ela for reduzida, os elementos vão passar para a linha inferior e vão continuar na mesma ordem da esquerda para a direita. Já o outro layout que nós temos, o border layout, ele vai organizar os nossos elementos tendo em mente 5 posições na tela que são separadas de acordo com os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste e a posição central. Então, seria semelhante ao que nós temos aqui nessa janela, né? Posição norte, sul, leste, oeste e a posição central, certo? Então ele organiza pelas bordas, né, o nosso layout. Então, nós temos no nosso estudo de caso uma janela, né, no qual nós temos alguns componentes aqui nessa janela, o qual nós vamos separar essa janela em 3 áreas distintas, né? Essa área superior, né, que seria a nossa posição norte, certo? No layout. Essa posição central, no qual vão estar os labels ou rótulos do nosso formulário, assim como os campos de texto, certo? Esses rótulos são os JLabel e já esses campos textuais são os JTextFields. Ok? E temos essa última posição, nessa posição inferior, no qual vão estar botões, né, posicionados nessa posição, que seria a posição sul. Essa posição central seria a posição center, no qual nessa posição sul nós temos aqui 2 elementos que seriam os botões, consequentemente os JButtons, ok? Então, veja que nessa nossa situação, seria interessante nós termos um layout mais externo, que seria um border layout. E dentro desse border layout, nós temos aqui esses componentes, os JLabel e o TextField, que seria interessante eles serem organizados com um layout diferente, que seria interessante eles serem organizados com um Flow layout, já que os componentes eles estão da esquerda para a direita, né, sendo posicionados. No caso, esse telefone só não está aqui ao lado, porque ele foi posicionado pelo tamanho da janela para a linha inferior. Então, a ideia é, nós vamos ter dentro dessas áreas, certo? Nesta área, nesta outra e nesta área inferior, nós vamos ter painéis JPanel, no qual nós vamos inserir elementos dentro desse painel, né? Aqui em cima nós temos um elemento que seria também um JLabel, que é o título do nosso formulário. Então, a ideia é que nós tenhamos 3 JPanels. Dentro do primeiro JPanel, nós vamos ter um JLabel, que é esse título. Vamos ter um outro JPanel, que ele vai ser responsável por conter esses 2 JLabels e 2 JTextField. E nesse JPanel abaixo, né, ele seria responsável por ter 2 botões, ok? Então vamos lá adicionar essas funcionalidades, né, adicionar esse nosso formulário no nosso estudo de caso, ok? Então, a ideia, né, é nós termos mais um método
que vai ser invocado no construtor, que é o criar formulário, no qual ele vai ser responsável por definir o layout do nosso JFrame, né? Então nós utilizamos o método setLayout do próprio JFrame, no qual nós vamos dizer que o layout dele é o border layout. Então vou importar. E aí nós vamos criar cada um dos painéis, certo? Então, o primeiro painel, JPanel, que é o painel que vai ter o título. Então, vou chamar Panel Título. Então, New JPanel. Ok. Vou importar. E aí eu vou definir, né, o layout deste painel, que vai ser um flow layout, embora ele só vai conter um JLabel, que seria o título do nosso formulário. Então vamos lá criar, né, o JLabel, que é relacionado ao título do formulário. Então, cadastro de contato. Vou também importar o JLabel. E aí eu vou fazer algumas definições nesse título. Então, o JLabel eu posso, por exemplo, definir a fonte que vai ter aquele JLabel. Vou criar uma fonte, né? Seria no tipo Verdana. Vou informar que ela tem um formato regular. Vou maximizar aqui a tela. E vai possuir o tamanho 16. Então, nessa linha eu estou definindo a criação de uma nova fonte, que seria uma fonte Verdana, né, no formato regular, né, formato normal, de tamanho 16. Ok? Então, nós fizemos essas definições da fonte e do título. Por último, vou adicionar no painel título esse JLabel que a gente acabou de criar, que foi o título. Ok? Então, criamos aqui um novo JPanel, definimos o layout dele, em seguida criamos um JLabel, definimos a fonte desse JLabel e, por último, adicionamos esse JLabel ao nosso painel. Ok? Vamos lá. Agora a gente precisa definir o próximo painel, que é o painel que vai conter, né, os text fields e os JLabels do formulário em si. Então, vamos criar o painel, painel cadastro igual new JPanel. Painel cadastro, nós vamos definir o layout, set layout, new flow layout, que nós queremos os elementos um ao lado do outro. E em seguida vamos definir o JLabel, que seria o nome do contato. Então eu passo no construtor do JLabel o nome que vai aparecer na tela, seria o nome, simplesmente. JTextField, que vai ser o campo de preenchimento do nome. No construtor dele eu informo o tamanho que vai ter esse JTextField. Preciso importar. Faremos a mesma coisa para o campo do telefone. Então, JLabel, telefone label, igual new JLabel.
telefone. JText field, telefone field, igual new JText field, tamanho também 40. E aí precisamos adicionar esses dois elementos, né? Na verdade, os dois labels e os dois text fields para este painel que acabamos de criar. Então, painel cadastro.add seria para adicionarmos elementos nesse painel. Nome label, nome field, telefone label e telefone field. Ok? Próximo passo, definirmos o último painel, que seria o painel dos botões da parte inferior do formulário. Então vamos lá, jPainel, painel botões, igual de new jPainel. Painel botões, vamos definir o layout dele, que também vai ser um flow layout. E aí vamos criar os botões, que seriam o JButton. Então, o botão salvar, então new JButton, salvar. Preciso importar, Ctrl Shift O, JButton, botão fechar, igual new JButton, fechar. Agora precisamos adicionar no painel botões, né, os dois botões que acabamos de criar. Então, o botão salvar, painel botões.add, botão fechar. Ok? Pronto, criamos os jPainels, adicionamos dentro dele os seus componentes. Agora falta adicionarmos ao JFrame esses jPainels, certo? Então, para adicionarmos, nós usamos o método add do nosso próprio JFrame e adicionamos cada um em suas posições. Como, por exemplo, o painel título, nós adicionamos na posição norte. Então, usamos border layout.norte. Então, esse é um atributo de classe que define a posição norte para ser adicionado um elemento. Próximo seria adicionar o painel cadastro na posição central, então center. Por último, painel botões border layout ponto sul, né? Vamos adicionar os botões na posição sul. Ok? Então, o nosso método ele foi criado. Vamos agora fazer um teste, executar para ver se está tudo funcionando ok. Então, vamos lá executar nosso programa principal. Veja que foi exibido, né, o título do nosso formulário, os campos, por exemplo, Yuri Lacerda, telefone 8835868151. Ok? Veja que temos os botões, claro que não temos ainda nenhuma funcionalidade definida para eles, certo? Então, está funcionando o nosso formulário. Então, o próximo passo vai ser adicionarmos eventos para serem adicionados no momento que o usuário clicar em algum desses botões ou em ações do menu. Ok? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer agora vai ser os tratamentos de eventos.
ok? Então, como nós vamos fazer esse tratamento de evento? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que nós devemos fazer, né, vai ser nós criarmos objetos específicos para receberem ações a serem executadas no momento de nós executarmos alguma ação, né, junto a um desses elementos. Então, como assim? Por exemplo, nós temos o menu, né, item novo, né, que ele é responsável por criar um novo formulário. Basicamente, a ideia seria limpar os textos dos JText Field, certo? Então, no momento que se adicionar esse botão, uma ação deve ser executada, certo? Então, essa ação, né, a ser executada, nós precisamos definir um Action Listener. Um Action Listener vai ser um objeto especial que vai ser responsável por executar uma ação. Então, esse nosso item ele vai escutar uma ação a ser realizada, certo? E que ação vai ser essa? Bem, essa ação, né, vai ser executada por um objeto que implemente a interface Action Listener, certo? Alguém que implementa essa interface Action Listener. Então, nós vamos criar, né, lançadores dessas ações, né, que vão ser basicamente objetos que executem, né, essa ação. Então, por exemplo, nós vamos criar aqui um objeto que vai ser o novo action. Então, novo action vai ser um objeto responsável por ouvir, né, uma ação a ser realizada. Então, nós vamos criar classes internas, ou seja, classes dentro desse contato frame, no qual essas classes elas vão ser responsáveis por criar objetos que vão ouvir a interface Action Listener. Então vamos lá, vamos criar uma classe interna, criar aqui com o nome novo action, então private class novo action, que implementa Action Listener. Então esse Action Listener é a interface que deve ser implementada. Ok? Então vou importar o Action Listener e vou ter que escrever o método Action Performed, que recebe um Action Event, certo? Seria um evento, ok? Então esse Action Performed vai ser acionado no momento que eu executar, que esse objeto novo action executar uma ação. Então vamos lá. Então nós vamos ter que criar um objeto do tipo novo action que esse objeto novo action vai ser o responsável por executar uma ação. Então, qual é essa ação que vai ser realizada no momento de você criar um novo cadastro? Então, essa ação que deverá ser executada nada mais vai ser do que limpar os campos do formulário. Então, para que essa classe tenha acesso aos campos do formulário, quem são os campos do formulário? É o nome field e o telefone field. Então, para que ele acesse esses elementos, eles vão precisar serem atributos do objeto e não atributos do método. Então, eu vou declarar o nome
field como sendo um atributo de método. Senão a classe interna não vai ter acesso a ele. Assim como o telefone field também vai passar a ser um atributo de objeto. Então, jText field, telefone field. Então, nesse momento, eu já posso ter acesso, quando essa ação for realizada, ao nome field e ao telefone field. Então, quando essa ação for realizada, o nome field deverá ter o texto, ou seja, setText, que ele define o texto, o conteúdo do texto do campo, para vazio, né? Um string vazia. Assim como o telefone field seta o texto para vazio. Então, ó, vamos lá executar agora o nosso programa e ver o que aconteceu. Então, suponha que o usuário está escrevendo aí alguma coisa no nome telefone. No momento que ele clicar no botão novo, veja que os campos foram limpos. Então, não possui mais nada. A ação foi executada, certo? Vamos lá para a próxima ação. Quando o usuário clicar em fechar, né, o que é que deve ser feito? Então, vamos lá. Quando o usuário clicar em fechar, no item fechar, menu item fechar, nós vamos adicionar uma ação, fechar action, certo? Então, vamos criar uma classe interna para criar objetos que vão realizar essa ação, fechar action, que implementa action listener. Basicamente vai ser uma implementação desse método action performed. Então, essa ação, no momento de fechar, vai ser fechar o programa, né, de repente. Então, system.exit, no caso 0, porque não teve um erro, né? Então se passa 1 caso tenha um erro, 0 caso não tenha erros. Então, fechar action, eu vou criar um fechar action para ele realizar essa ação de fechar. Então, o item tem essa ação de fechar, né? O item tem essa ação de fechar, assim como também o botão fechar, né, tem essa mesma ação. Então, nós poderíamos, né, também adicionar essa ação fechar action para o botão fechar. Então, para o botão fechar, eu vou adicionar um action listener também, que seria o fechar action. Então, adicionamos no botão fechar também essa mesma ação. Então, vamos executar novamente. Veja que ele é fechado, ok? Então, só falta agora nós implementarmos mais uma ação, que seria a ação salvar. Temos também a ação sobre, né, o menu sobre. Então, vamos lá fazer essas duas. Então, vamos primeiro implementar do salvar, que basicamente nós vamos apresentar uma mensagem para o usuário. Então, vamos lá. Add Action Listener. Então, vai ser salvar action. Mesma coisa, vamos criar uma classe interna chamada salvar action, que implementa um action listener.
vai ter a implementação desse método ActionPerformed, que basicamente nós vamos utilizar um JOptionPane para apresentar uma mensagem para o usuário. Show Message Dialog. No qual esse construtor recebe 4 parâmetros. Seria o componente Py, nós podemos especificar como nulo, que não está ligado nenhum componente Py. Uma mensagem, né, por exemplo, o cadastro foi salvo. E o que vai ser exibido acima da mensagem. Então, vamos lá, vou salvar. Faltou o ponto e vírgula. E agora nós vamos criar o objeto salvar action. Então, salvar action igual new salvar action. Ok? Então, foi criado aí. Vamos também no botão salvar, adicionar essa ação. Salvar action. Eu estou copiando e colando a ação, porém ela poderia virar um atributo de instância, né? Ser definido, né, como um atributo aqui de instância. Então vamos lá, botão salvar, ponto add action listener, salvar action. Vamos executar. O cadastro foi salvo. Claro que só estamos exibindo a mensagem, porém, poderíamos usar alguma conexão com o banco de dados e realmente salvar de fato em uma base de dados. Só falta agora implementarmos esse menu ajuda, né, essa informação sobre, que basicamente vai ser bem semelhante ao salvar. Nós vamos apenas exibir uma mensagem usando o JOptionPane. Então, vamos lá criar mais uma classe interna, que seria o sobre action, que vai implementar um action listener. Consequentemente, vai ter a implementação do método ActionPerformed. E vamos exibir uma mensagem. Então, vou copiar e colar aqui o JOptionPane. No qual vou exibir uma mensagem. Sobre. Pronto. Então, criamos aqui a classe interna e vamos agora adicionar no menu item, né, sobre a nossa ação, né? Então, menu item sobre add action listener, que vai ser o sobre action. Ok? Então, vamos lá em cima criar o objeto sobre action. Pronto, terminamos a execução, a escrita do código, vamos agora à execução. Então, menu ajuda sobre, veja que a mensagem foi exibida com sucesso. Ok? Então, nessa aula a gente mostrou um estudo de caso,
né, no qual nós criamos uma interface gráfica utilizando o Swing do Java, né? Então vocês viram que é uma ferramenta bastante útil. Então nós tivemos como referência para essa aula a apostila de linguagem de programação 2, né, produzido pelo professor Enio Gonçalves e Domingos Sávio. Essa apostila ela é da Universidade Aberta do Brasil, né, a Universidade Estadual do Ceará. Também temos como referência o livro do Deitel e Deitel, o Como Programar em Java, 8ª edição. Ok? Então, sucesso a todos e muito obrigado.